apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé, fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres para amar, para crer e confiar. Cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, para amar, para crer e confiar. Fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé, fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Momento Espaço Kids. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série sobre o Antigo Testamento, a nossa viagem pelo Antigo Testamento, que são essa série de estudos e essa série de pregações sobre os livros do Antigo Testamento, essa parte tão importante da Bíblia que conta a história tão importante do povo de Israel, do povo de Deus. Nós já estudamos os 3 primeiros livros e hoje nós vamos para o 4º livro. O livro da semana passada foi Levíticos e, como eu disse para vocês, como Levíticos é um livro muito histórico e ele, como um todo, tem um propósito geral, a gente dividiu ele só em um domingo, assim como o livro de hoje, que é o livro de Números. Nós vamos aprender sobre o livro de Números em um único domingo e, se você tiver curiosidade, que eu espero que você tenha, você pode ler em casa alguns capítulos e entender um pouco mais sobre essa história. Gente, hoje nós vamos para o 4º livro do Antigo Testamento, o livro de Números. O livro de Números ele é muito importante também e conta também muito da história do povo de Israel, do povo de Deus que havia saído do Egito e agora estava entrando na Terra Prometida. Gente, esses 4 livros, mais o 5º livro que nós vamos aprender nos próximos domingos à frente, eles formam o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, formam o Pentateuco, que são os 5 livros que Moisés escreveu. Sim, Moisés, vocês já conhecem a história dele. Moisés, que foi um grande líder de Israel, que quando era bebê foi deixado dentro de um cesto, que foi criado pela filha do faraó, mas depois descobriu que, na verdade, ele era israelita.
Enfim, Moisés foi um homem muito importante e foi ele quem escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que a gente chama de Pentateuco. E hoje, como parte do Pentateuco, nós vamos para o 4º livro do Antigo Testamento, que é o livro de Números. Antes da gente começar, eu já queria pedir desculpa a vocês. Eu estou num local bem diferente dos vídeos que eu costumo gravar, mas está tudo bem. Eu estou aqui perto de uma rua muito barulhenta, então pode ser que aconteça de ter algum barulho de carro, de moto, de cachorro, mas aí todo mundo ignorar e vamos focar aqui na mensagem, tá bom? Então, gente, o livro de Números nós vamos dividir ele, eu acredito que hoje e no próximo domingo. Então, nós vamos ter 2 domingos aprendendo sobre esse livro que é tão importante lá no Antigo Testamento. Então, antes da gente começar nosso estudo, antes da gente começar a ler o que o livro de Números diz, antes da gente entender tudo isso, vamos fechar os nossos olhos e pedir para que Deus abençoe esse momento, que Ele esteja conosco, que Ele cuide de cada um de nós. Então, vamos fechar os nossos olhos, concentrar o nosso coração e pedir para que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um domingo, muito obrigada por mais um momento que nós estamos aqui todos juntos. Eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. Muito obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, muito obrigada porque o teu amor, Ele cuida de nós todos os dias e nos abençoa de formas extraordinárias. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos para que o Senhor esteja aqui conosco, nos abençoando, cuidando de cada um de nós e sendo com cada criança, aonde quer que elas estejam. Abençoe as nossas famílias, abençoe o culto que vai acontecer mais tarde, todas as pessoas que virão aqui para adorar o teu nome. Que em nome de Jesus nós possamos aprender muito mais aqui hoje e que não seja, meu Deus, um ensinamento que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas que ele fique no nosso coração para que a gente cada dia mais te ame mais e sejamos pessoas muito melhores. É assim que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Então, gente, nós vamos começar agora esse estudo sobre o livro de Números, que é um livro muito importante no Antigo Testamento. Vocês lembram que domingo passado a gente estudou sobre o livro de Levíticos? E eu falei para vocês que o propósito central do livro de Levíticos é ensinar e encorajar o povo de Israel a ser um povo santo. A gente aprendeu domingo passado o que essa palavra santo significa. A palavra santo significa separado. Deus queria dizer isso para o povo de Israel, queria dizer que eles eram um povo separado, era um povo dele. Não era como os outros povos que serviam aos outros deuses, que viviam vidas longe de Deus, que faziam coisas muito erradas. Deus queria chamar o povo de Israel a ser um povo santo, a ser um povo separado, um povo que vivia de acordo com a vontade que Deus tinha para eles. E o livro de Levíticos fala sobre isso. Já o livro de Números tem um propósito bem parecido com o livro de Levíticos. O livro de Números, ele encoraja o povo a entrar na Terra Prometida e leva eles a se prepararem para entrar na Terra Prometida. Vocês lembram que Terra Prometida é essa? Por que esse povo estava indo para esse lugar? Então, o livro de Números, ele também relembra a gente toda a passagem do povo de Israel pelo deserto. Sim, vocês lembram que o povo de Israel estava fazendo uma grande viagem pelo deserto? Passaram 40 anos viajando pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Mas por que esse povo estava no deserto? Vocês lembram? Então, o povo vivia como escravo lá no Egito. E lá no Egito, eles viviam como escravos, eles não tinham direitos de receber salário, de ter uma vida digna, eles não tinham direito de adorar o Deus que eles serviam, que era o Deus de Israel. Eles tinham que adorar os deuses do Egito, que não são os deuses verdadeiros. E aí, Moisés foi levantado como um grande líder. Deus chamou Moisés e disse que ele seria o responsável por libertar o povo de Israel daquela escravidão no Egito. Que ele tiraria o povo do Egito e os levaria até Canaã, que é a terra prometida, que é a terra que Deus daria ao povo de Israel. E que não era uma terra qualquer, era uma terra muito boa. A Bíblia conta que é uma terra que manava leite e mel. Isso quer dizer que era uma terra que eles encontrariam muita fartura, eles conseguiriam plantar e colher e viver muito bem na terra de Canaã. Então era por isso que o povo estava passando 40 anos viajando no deserto, saindo do Egito até Canaã, que era a terra prometida. Então, o livro de Números, ele relembra toda essa história de como o povo estava no deserto, de todas as maravilhas que Deus havia feito no deserto. E é uma mensagem de Deus que Deus deu a Moisés, já que foi Moisés quem escreveu o livro, encorajando o povo a ser um povo fiel.
Gente, não sei se vocês lembram, mas nós já estudamos bastante sobre algumas coisas que aconteceram ao longo da caminhada do povo pelo deserto, né? Dessa viagem do povo pelo deserto. Imagina aí vocês num deserto, passando 40 anos viajando. A gente sabe que num deserto não tem rios onde eles poderiam beber água, não tinha como plantar, não tinha como colher. Então aquele povo, ele dependia totalmente de Deus. E se alguém depende de Deus, essa pessoa tem que ter certeza de que Deus não vai desampará-la, porque Deus cuida de nós em todos os momentos. Então, o povo de Israel era um povo que não confiava em Deus e por isso não era um povo fiel. Eles abandonavam Deus sempre que as coisas ficavam difíceis. Sempre que acontecia alguma coisa, sempre que faltava comida, sempre que faltava água, sempre que acontecia alguma dificuldade, ao invés de se achegarem a Deus e pedirem para que Deus cuidasse daquela situação, o povo de Israel abandonava a Deus, aquele Deus que amava tanto eles, que cuidava deles desde a época do Egito, abandonava aquele Deus, virava as costas até para Moisés, que era o seu líder, e se rebelava. Era um povo muito rebelde. E o livro de Números, ele também conta sobre muitas dessas coisas que aconteceram. Muitas dessas vezes em que o povo de Israel abandonou a Deus e não foi fiel. Por isso que o livro de Números é um livro que chama o povo a ser fiel, convida o povo a ser fiel a Deus. Gente, a Bíblia conta também em outra parte, isso aqui já é lá no Novo Testamento, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que isso quer dizer? Gente, a Bíblia quer dizer com isso que até mesmo as coisas ruins que acontecem com a gente, elas cooperam para o nosso bem, elas nos ensinam alguma coisa, elas melhoram a gente. Vamos pensar nessa situação que a gente está vivendo. Não era normal antes a gente ter que sair de máscara na rua, não poder ir à escola. Com o coronavírus, muitas coisas mudaram e é uma situação muito difícil. Infelizmente, muitas pessoas morreram, muitas pessoas adoeceram, as lojas tiveram que fechar, as escolas tiveram que fechar. Mas se a gente tiver em mente essa parte lá de Romanos, esse livro lá de Romanos, que é um livro do Novo Testamento, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente vai entender que até mesmo nessa situação tão difícil que é como que a gente está vivendo hoje, Deus tem algo para nos ensinar. Deus tem algo para melhorar dentro de nós. E o povo de Israel não entendia isso. Eles sempre achavam que quando as coisas estavam difíceis, Deus havia abandonado eles, era porque Deus queria que eles morressem, era porque Deus não amava eles. E tudo isso é uma grande mentira. Então o povo de Israel tinha um coração muito infiel. Eles sempre abandonavam a Deus quando as situações estavam ficando difíceis. Gente, outro ponto muito importante sobre o livro de Números é que ele foi escrito já no final da vida de Moisés, quando Moisés estava pertinho de morrer e já no final da peregrinação do povo, ou seja, já no final dessa viagem de 40 anos que o povo fez pelo deserto. Moisés, como líder do povo de Israel, ele não entrou na Terra Prometida. Muitas pessoas não sabem disso, mas Moisés não chegou a ver a Terra Prometida, a ver Canaã, que é a terra que Deus havia prometido a eles. E isso aconteceu por uma razão, pela desobediência de Moisés. Não sei se vocês lembram, mas a nossa primeira série aqui no Espaço Kids, nesse formato de lives e vídeos, nós aprendemos sobre os frutos do Espírito. E lá, na nossa pregação sobre os frutos do Espírito, nós aprendemos sobre a mansidão e como a mansidão ela é importante na nossa vida, nós que somos discípulos e amigos de Jesus. Nós aprendemos que Moisés ele não entrou na Terra Prometida porque ele não teve um coração manso, ele não teve um coração calmo. Vou contar melhor para vocês essa história. O povo de Israel estava no deserto, como eu disse para vocês, e eles sentiram sede. E aí eles pediram para Moisés água. E Moisés orou a Deus e Deus disse para que Moisés tocasse com a sua vara na rocha. E da rocha sairia água. Mas o povo de Israel era um povo tão reclamão, era um povo tão difícil, que eles reclamavam demais e acabaram estressando Moisés. Moisés ficou com muita raiva, ficou muito irado. E ao invés de só tocar na rocha, ele bateu na rocha. De tanta raiva que ele estava do povo de Israel. Ele fez as coisas por impulso, sabe? Então, aquilo deixou Deus profundamente triste e irado com Moisés. E Deus disse que por causa daquela desobediência de Moisés, ele não chegaria a ver a Terra Prometida. Ele morreria antes de entrar na Terra Prometida. Por isso que o nosso versículo desse dia lá sobre o nosso tema da mansidão foi sobre os mansos herdarão a terra. Esse versículo quer dizer que todas as pessoas que são mansas, que são calmas, que têm um coração controlado, elas vão herdar de Deus, elas vão ganhar de Deus tudo aquilo que Deus tem de melhor para lhes dar.
E Moisés perdeu a oportunidade, a grande oportunidade, de entrar em Canaã, na terra prometida, por uma desobediência, porque não soube controlar os seus impulsos, porque agiu por impulso, porque agiu com raiva. Então, tudo isso mostrou pra gente como é importante nós termos um coração calmo. E foi exatamente nessa época, gente, que aconteceu essa história da rocha, de Moisés não entrar na terra prometida, que o livro de Números foi escrito, já no finalzinho da peregrinação do povo no deserto. O povo já estava quase chegando em Canaã, já estava quase no final dessa viagem que durou 40 anos. Moisés já estava para morrer, já era um homem muito idoso. Arão, que era seu irmão, já havia falecido também. E o povo já estava chegando na terra de Canaã. Bom, eu já contei para vocês que no livro de Números, conta também sobre a história dos 40 anos que o povo passou no Egito. Gente, e o livro de Números, ele é escrito para quem? Ele foi escrito para quem, né? O livro de Números, gente, ele foi escrito para a segunda geração dos israelitas. Porque imagina aí, uma pessoa que saiu do Egito, já adulta, já com seus 20 e poucos anos, passou 40 anos viajando pelo deserto. Quando chegou em Canaã, essa pessoa já estava idosa, já estava no fim de sua vida. E pelos 40 anos que esse povo viajou no deserto, muitas pessoas morreram, muitas crianças nasceram, muitas famílias nesses 40 anos no deserto foram formadas, muitas crianças nasceram já nessa época de peregrinação, nessa época de viagem. Então, o livro de Números, ele é escrito para a segunda geração dos israelitas, para aquelas pessoas que nasceram no deserto, para aquelas pessoas que não viveram no Egito, que já nasceram depois que saíram do Egito, os filhos dos israelitas. E o livro de Números, ele chama os novos israelitas, essa segunda geração de israelitas, a não cometer os mesmos erros de seus pais. É a esperança que o livro de Números nos dá. Porque se o povo de Israel no passado foi um povo infiel, foi um povo reclamão, foi um povo que não amava a Deus de todo o seu coração, o livro de Números mostra tudo isso, todos esses erros, todas essas coisas erradas que eles fizeram, mostra tudo isso para os novos israelitas entenderem onde foi que os seus antepassados erraram para eles não errarem de novo. Vocês já ouviram aquele ditado? Filho de peixe, peixinho é? Então, muitas vezes a gente usa esse ditado para dizer que uma criança se parece muito com seu pai ou que ela tem uma mania muito parecida com a da sua mãe. Mas nesse caso, Deus não queria que fosse assim. Deus não queria que os novos israelitas, aquelas novas pessoas que nasceram durante a viagem no deserto, que não estavam no Egito, mas que nasceram depois da saída do Egito, Deus não queria que essas novas pessoas, os novos israelitas, cometessem os mesmos erros. Não queria que eles fossem infiéis como seus pais foram. Não queria que eles fossem reclamões como seus pais foram. Não queria que eles fossem, que não amassem a Deus de todo o seu coração como os seus antepassados não amaram. Então, o livro de Números, ele mostra os erros dos antepassados para que as novas pessoas, a nova geração, não cometam os mesmos erros. E isso, gente, mostra a grandeza da misericórdia de Deus. Deus, ele teve misericórdia daquele povo. E ao invés de dizer, eu não estou nem aí, esse povo, eles não me amam, eles são infiéis, eu não estou nem aí para eles. Não, Deus via esperança em Israel. E por isso que ele ensinou ao povo, olha, vocês viram o que foi que os seus pais, os seus avós fizeram de errado? E tudo isso deu muito errado no final? Então, não repitam os mesmos erros. Isso é uma lição muito grande para nós. Muitas vezes nós vemos as outras pessoas fazendo coisas erradas, nós vemos as pessoas tendo comportamentos muito errados, pecando contra Deus, fazendo coisas que não são certas e a gente às vezes tende a imitar, a gente tende a fazer o mesmo. Não é porque alguém bateu em mim que eu vou sair por aí batendo em todo mundo. A gente tem que sempre pensar, se algum mal aconteceu comigo, se algum pecado aconteceu comigo, ele tem que parar em mim. Não é porque fulano me bateu, ou fulano inventou uma mentira sobre mim, ou fulano me tratou mal, que eu vou sair por aí fazendo com as outras pessoas o que ele fez comigo. Tem aquele outro ditado que as pessoas sempre dizem, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Exatamente isso que a gente tem que sempre ter em mente. Sempre pensar que o pecado é o pior de todos os males que existem. E que se a gente der continuidade a ele, se a gente continuar fazendo as coisas erradas que já fizeram conosco, a gente vai estar dando continuidade ao maior dos males que existem no mundo, que é o pecado. E isso era um dos grandes propósitos do livro de Números, mostrar aos novos israelitas que eles não precisavam errar do mesmo jeito que os seus antepassados erraram.
E, gente, o livro de Números, ele mostra todos esses erros exatamente para isso, para relembrar aos novos israelitas o que aconteceu de errado no passado, para que eles não repetissem no futuro. Então, um desses grandes erros, né, esses grandes pecados que o povo de Israel cometeu, foi quando eles criaram bezerro de ouro para adorar, eles criaram imagens para adorar, ao invés de adorar o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eles reclamavam demais com Moisés, eles se revoltavam com Moisés, eles chegavam a dizer coisas absurdas, coisas do tipo: Deus nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto, eu preferia estar sendo escravo no Egito do que morrer aqui no deserto. Eles diziam coisas absurdas contra Deus. E Deus mostra tudo isso no livro de Números, através de Moisés. Moisés escreve tudo isso para mostrar aos novos israelitas que existia esperança ainda. Que se eles não cometessem os mesmos erros, eles não iriam fracassar, como muitas outras pessoas da primeira geração de israelitas fracassaram. E dois grandes personagens que vocês vão aprender no próximo domingo, os dois grandes heróis do povo de Israel, dessa nova geração do povo de Israel, eram Josué e Calebe. Gente, Josué e Calebe foram dois grandes homens que ensinaram muito ao povo de Israel, que foram um grande exemplo. Sabe aqueles heróis da Marvel que a gente adora assistir os filmes, que acha eles super legais? Então, Josué e Calebe eram tipo esses heróis. Eles foram grandes homens de Deus, que fizeram a vontade de Deus, que foram muito corajosos. Eles não fugiam das batalhas. Eles iam para as batalhas sabendo que Deus estava com eles, que Deus cuidaria deles, que Deus estaria do lado deles, independente de qualquer situação. Então, Josué e Calebe, gente, foram dois grandes nomes, dois grandes homens no povo de Israel, nessa época em que eles estavam chegando já na terra prometida, que era a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel como uma herança, como um presente para eles, como forma de Deus demonstrar o amor tão grande que ele sentia pelo povo de Israel. Então, gente, esse é mais ou menos o resumo de tudo aquilo que o livro de Números conta, tudo aquilo que o livro de Números quer nos contar sobre o que aconteceu há muito, muito tempo atrás. E, gente, uma das maiores marcas desse livro é Deus mostrando a misericórdia que ele tem pelo povo. Vocês sabem o que é misericórdia? Gente, misericórdia basicamente é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Mesmo quando nós merecemos castigo, quando nós merecemos punição, Deus não faz isso porque ele age por amor. Ao invés de nos castigar, Deus resolve exercer misericórdia sobre as nossas vidas. E isso aconteceu muitas e muitas e muitas vezes na história do povo de Israel. E um dos exemplos é o que eu vou contar para vocês, que eu vou ler aqui para vocês, que tem lá no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 11. Deus diz assim: olha só como Deus estava triste e irado, com muita raiva do povo de Israel. Ele diz assim: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que eles nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Gente, Deus, ele estava profundamente triste e irado com o povo de Israel, porque ele via que aquele povo a quem ele tanto amava não confiava nele. O povo não relembrava de todas as maravilhas que Deus já havia feito por eles no deserto. Deus tirou eles do Egito, né? E Deus não tirou eles do Egito de forma normal. Deus tirou eles de forma extraordinária. Deus enviou 10 pragas para que o faraó entendesse que Deus era poderoso, que Deus era grande e que Deus queria retirar o povo dele lá do Egito. Deus abriu o mar em duas partes para o povo poder passar a pés secos pelo Mar Vermelho. Deus fez água brotar da rocha. Deus fez com que o maná caísse do céu para que o povo pudesse se alimentar. E nem assim o povo entendia o grande amor que Deus sentia por eles, o grande amor que Deus tinha por aquele povo. E como Deus queria que eles fossem um povo fiel, um povo de coração fiel, um povo que amasse a Deus de todo o coração, um povo que entregasse todas as suas forças e suas vontades a Deus. Deus, ele exercia misericórdia até mesmo quando ele enviou Josué e Calebe, que foram dois grandes homens, as esperanças do povo de Israel, os novos líderes que cuidaram do povo tão bem quanto Moisés e Arão haviam cuidado no passado. Então, o livro de Números, ele mostra sobre a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel, como Deus amava aquele povo e ao invés de dar castigo até quando eles mereciam, Deus exercia misericórdia e mostrava o seu grande amor por cada um deles.
Gente, o livro de Números é muito importante. Ele conta muito sobre essa história do povo de Israel, a história de como o povo chegou na Terra Prometida, né? Que era um grande sonho que eles tinham, era chegar na Terra Prometida, chegar em Canaã e poder ver com seus próprios olhos aquilo que Deus havia prometido a eles lá no Egito, que Deus havia prometido a Abraão há muito tempo atrás. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço perdão desde já pelo barulho de moto, pelo barulho de carro. Infelizmente aconteceu, não é fácil encontrar um horário que não tenha tanto barulho para poder gravar, mas melhor do que ficar sem, né, do que a gente não ter os nossos vídeos semanais. Então, próxima semana a gente volta de novo com o livro de Números, agora falando sobre a vida de Josué e Caleb, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber sobre a história desses dois homens, desses grandes heróis do povo de Israel. Esses dois homens que foram usados por Deus para levar o povo de Israel até a terra de Canaã, para permanecer na terra de Canaã. Foram dois grandes líderes de batalha também. Josué e Caleb venceram muitas batalhas pelo poder de Deus. Nós vamos ver tudo isso na próxima semana. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais!